Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar sobre o BRCR11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo que tem como foco investimentos em lajes corporativas. Atualmente ele está com mais de 38% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Vários investidores estão questionando se vale a pena investir no BRCR11. Por conta disso, neste vídeo eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário para a gente ver se o BRCR11 está valendo a pena. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, o convido a se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos então aos primeiros dados do BRCR11. Ele é um fundo bem antigo, teve seu início em 2012 e já passou por 7 emissões de cotas. Ele é administrado pelo BTG Pactual e gerido também pelo BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de gestão que atualmente está em 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Mas um detalhe bem importante é que essa taxa, na verdade, é de 1,50% ao ano, mas está com desconto de 27% até setembro de 2022. Então isso aqui é um ponto a se levar em consideração. Já é um fundo bem robusto, não tem prazo para acabar e tem aí como público-alvo investidores em geral. Ou seja, qualquer investidor pode comprar cotas do BRCR11. Agora que você já conhece um pouco a respeito do fundo imobiliário, vamos ao primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. A rapidez que a gente consegue comprar cotas do fundo e a rapidez que a gente consegue vender as cotas do fundo imobiliário, caso você queira vender por algum motivo. E bem, o fundo possui quase 140 mil cotistas de pessoa física e 363 pessoas jurídicas. Isso já me leva a crer que o fundo imobiliário possui uma boa liquidez. E é isso que temos quando a gente olha a respeito do volume financeiro médio negociado diariamente. Conforme você está vendo aí, em todos os meses está superior a R$1 milhão. Ou seja, é muita gente vendendo cotas do fundo, é muita gente comprando cotas do fundo. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. Então temos o nosso primeiro ponto positivo. Vamos então ao nosso segundo ponto que eu sempre gosto de olhar, que é comparar a performance do fundo imobiliário com o IFIX. Quem me acompanha aqui já sabe o que é o IFIX, mas para quem é novo aqui no canal, IFIX é o índice de fundos imobiliários. É como se fosse uma carteira teórica de fundos imobiliários. E por ser essa carteira teórica, na minha opinião, tem muitos fundos ali dentro que não são bons. Por isso que eu acredito que para um fundo imobiliário, na minha visão, ser um bom fundo imobiliário, logicamente ele tem que estar performando melhor do que o IFIX no longo prazo. Contudo, analisando os últimos 24 meses, o fundo imobiliário performou pior do que o IFIX e os últimos 12 meses ele também performou pior do que o IFIX. Performou um pouco melhor nos últimos 6 meses, mas nos últimos 3 meses está performando pior do que o IFIX e em maio de 2022 também performando pior do que o IFIX. Ou seja, na maioria do seu tempo, o BRCR11 não vem performando superior ao IFIX. Então temos o nosso primeiro ponto negativo. E agora que temos um ponto positivo e um ponto negativo, vamos entrar dentro da carteira do fundo imobiliário para a gente saber quais ativos que ele possui participação e quantos ativos que ele possui participação. E temos que cerca de 88,5% estão em imóveis, afinal o fundo foi feito para isso, né? Lajes corporativas, mas ele também tem uma pequena participação em CRIs, em cotas de outros fundos imobiliários, em renda fixa e até mesmo outros ativos. E um detalhe importante é que esse fundo imobiliário está bem endividado. Algumas pessoas podem até ficar pensando, Matheus, mas eu fiquei sabendo que fundos imobiliários não podem se endividar. Cara, aí é uma meia verdade. Na verdade, eles não podem ir lá no banco e fazer esse empréstimo diretamente, mas eles podem se endividar de duas formas. A primeira, eles podem comprar um imóvel e estar pagando a prestação. Logicamente, como ele está pagando a prestação, aquelas prestações futuras são uma dívida para o fundo imobiliário. Ele também pode emitir CRIs para fazer alguma coisa com o dinheiro aí, por exemplo. E quando a gente olha as dívidas do BRCR11, são decorrentes de obrigações por aquisições de imóveis, ou seja, ele está pagando imóveis à prestação. E olha um detalhe bem importante, atualmente a sua dívida está mais de R$900 mil, e quando a gente pega essa dívida e divide
pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui, temos aqui uma alavancagem de mais de 24%. E isso, na minha visão, é uma alavancagem muito alta. Qualquer percentual acima de 20% eu já considero um percentual bem elevado. Logo, como esse fundo imobiliário possui uma alavancagem alta, na minha opinião, isso é outro ponto negativo. Mas vamos lá ver quantos imóveis que o fundo imobiliário possui participação, já que ele é de lajes corporativas. E aqui temos que o fundo imobiliário possui 15 imóveis localizados nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. E olha só a sua classe. Cara, a maioria é AAA, ou seja, a maioria dos imóveis desse fundo imobiliário são excelentes imóveis e isso é um ponto super positivo. Logicamente, por ele ter essa quantidade de imóveis, ele possui diversos inquilinos. Aqui estão os principais inquilinos desse fundo imobiliário. Mas um detalhe bem importante é que atualmente ele está com a vacância de mais de 25%, ou seja, a cada 4 imóveis, basicamente, um imóvel está desocupado. Isso é um ponto a se levar super em consideração e é um ponto negativo. E você pode ver que mesmo esse fundo imobiliário possuindo excelentes imóveis, ele não conseguiu escapar dessa crise que o setor de lajes corporativas está vivendo. Mas vamos ver a respeito desses ativos do fundo imobiliário. Temos aí 10 imóveis localizados em São Paulo, são todos esses que você está vendo aí, e 5 imóveis localizados no Rio de Janeiro, são todos esses que você está vendo aí. Em relação aos contratos com esses inquilinos, temos o seguinte: cerca de 63% desses contratos são indexados ao IPCA, que é o índice de inflação, e IGPM também peguei aproximadamente 34%, conhecido como índice de inflação do aluguel. Já em relação aos vencimentos dos contratos, temos que cerca de 50% vão vencer até 2026, ou seja, nos próximos 4 anos, e aproximadamente 50%, 47,5% de 2026 em diante. Mas um ponto a se levar em consideração é que quase 85% dos contratos são típicos, ou seja, os inquilinos podem pagar aí uma pequena multinha e sair tranquilamente dos imóveis aqui do BRCR11. E seus principais inquilinos são a Petrobras, com 15,1% de participação da receita do fundo, temos aí a Samsung com participação em 7,1%, e a Volkswagen com aproximadamente 6,2%. Mas conforme você já viu, ele possui vários inquilinos. Vamos então aos dois dados que eu sei que é o que a maioria gosta, em relação aos dividendos que o fundo imobiliário vem pagando e o seu desconto em relação ao seu valor patrimonial, para a gente saber se ele está ou não valendo a pena. E em relação aos seus dividendos, temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 5,77, o que dá um dividend yield de 8,89%. Isso aqui é um ponto positivo, já que o fundo vem pagando aí mais do que 8% de dividend yield. Mas eu quero deixar aqui uma consideração. Ele vem pagando cerca de 50 centavos por mês por cota, mas 10 anos atrás ele pagava cerca de 83 centavos, 96 centavos, cerca de R$ 1 por mês por cota. Beleza que ele fez essas amortizações, mas como aqui o valor vem diminuindo, na minha visão isso aqui é um ponto a ficar de olho. Vamos ver então em relação ao seu desconto sobre o seu valor patrimonial. Temos que ele atualmente está com valor patrimonial por cota de R$ 104,82, mas o seu valor que está sendo negociado atualmente está em R$ 64,87. Quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,62. Isso aqui, para explicar de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está com certo desconto em relação ao seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está com o mesmo preço em relação ao seu valor patrimonial. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso, está em 0,62, ou seja, está com cerca de 38% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E aí, muita gente acaba endoidando, falando, cara, o BRCR11 está em uma excelente oportunidade, mas será mesmo? Para te auxiliar nessa questão, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o BRCR11 está valendo a pena. E como sempre, eu vou começar
pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que esse fundo imobiliário possui uma boa liquidez, ou seja, tem muita gente comprando cota, muita gente vendendo cotas. Não à toa, quando a gente olha o volume financeiro médio negociado diariamente, está superior a R$ 1 milhão nos últimos 12, nos últimos 24 meses aqui do fundo. Até porque esse fundo imobiliário conta com mais de 140 mil cotistas. Vamos então ao nosso segundo ponto positivo, que é ele ser multi. Ou seja, ele possui participação em 15 imóveis, sendo que a maioria desses imóveis são excelentes imóveis, bem de qualidade. Logicamente, esses imóveis estão espalhados aí em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e logicamente por serem vários imóveis, possuímos aí também vários inquilinos. Por isso que esse fundo imobiliário é considerado multi, ou seja, uma boa diversificação de ativos. O nosso terceiro ponto positivo é justamente o seu dividend yield, sendo que nos últimos 12 meses ele entregou mais do que 8%, o que na minha visão hoje em dia é o mínimo que um fundo imobiliário de tijolo deve estar entregando. Mas aqui temos um detalhe bem importante. Lembre-se daqueles 27% de desconto em relação à sua taxa de gestão. Pode ser que com essa taxa de gestão voltando a 1,5%, o fundo imobiliário, se não conseguir alugar aqueles 25% do portfólio em vacância e não reajustar os contratos, pode ser que ele venha a reduzir um pouco o valor dos seus dividendos. Logicamente, a cotação segue isso e vai tender a cair. E outro ponto positivo é que quando a gente compara o preço sobre o seu valor patrimonial, temos aí um desconto de 38% aproximadamente. Dito isso, então, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário não vem superando o IFIX. O segundo ponto negativo é que quando a gente compara 10 anos atrás e atualmente, temos que o fundo imobiliário está reduzindo os seus dividendos. E é aquilo que eu falei. Se a gestora vier a cobrar aquela taxa de 1,5%, pode ser que esse fundo imobiliário venha a pagar dividendos menores. Logicamente, a cotação vai seguir isso e vai tender a cair. Estou repetindo isso porque é um dado muito importante para a gente ficar de olho. Mas vamos lá então a respeito do outro ponto negativo. É que o fundo imobiliário está com alavancagem muito alta, de quase 25%. Ou seja, ele está com dívida de mais de R$900 mil. E um dado importante é que mais da metade dos contratos dele são típicos, ou seja, os inquilinos podem ali pagar uma pequena multinha e sair de boa. A gente não tem essa segurança para o fundo ter essa alavancagem muito alta. Por isso que, na minha visão, além de ser um ponto negativo, é um risco. Ainda mais porque cerca de 25% do portfólio do fundo estão vagos. Outro dado negativo é que cerca de 50% dos seus contratos vão vencer nos próximos 4 anos. Se o fundo imobiliário não conseguir renovar o contrato com os inquilinos ou prospectar novos inquilinos, a gente pode esperar aí uma vacância maior e, logicamente, dividendos menores. O outro ponto negativo tem a ver com as suas cotações. É incrível que sempre que eu vou falar do BRCR11, as suas cotações estão caindo. Olha só para você ver a respeito do longo prazo. Na data de hoje, 20 de junho de 2022, temos as suas cotações do BRCR11 em queda. Nos últimos 5 dias, em queda. No último mês, em queda. Nos últimos 6 meses, em queda. Em 2022, em queda. No último ano, uma queda de mais de 22%. Nos últimos 5 anos, uma queda de mais de 36%. E no máximo do fundo imobiliário, temos aí uma queda de mais de 58%. Ou seja, aquela pessoa que comprou as cotas aqui do BRCR11 para fazer buy and hold, perdeu mais de 50% do seu patrimônio. Quando eu olho isso, eu já fico com o pé atrás, né? O que a gestora está fazendo com esse fundo imobiliário? Porque os imóveis que esse fundo imobiliário possui, cara, a maioria são imóveis de qualidade. Na minha visão, não tem nenhum porquê que essa cotação está caindo dessa forma. Mas enfim, para alguns isso pode ser uma oportunidade, mas ao meu ver, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, quando eu levanto todos esses pontos, seja os positivos, seja os negativos, o BRCR11 não vale a pena, ao menos por enquanto. Mas e aí para você? Será que o BRCR11 vale a pena ou isso é uma oportunidade? Se você quiser participar, é só você comentar aqui. Vou ficar muito feliz com o seu comentário e sua participação aqui no canal, que tem crescido bastante. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e até mais.